Exercícios. Chegaram os materiais para limpeza. Sujeito simples, sujeito composto. Um só núcleo ou dois núcleos. Professor, o senhor não falou o que é núcleo, não. Preste atenção, candidato. Substantivo. Ele que é o núcleo. Tá? Substantivo. É a classe nuclear. Quando eu falo núcleo, eu falo de substantivo. Substantivo é o meu núcleo, tá? Esquece isso não. Chegaram os materiais para limpeza. Te ajudar, candidato. Veja bem. Chegaram é o meu verbo. Os materiais. Esse os, nós já sabemos que ele é um artigo. Materiais é o meu, então, substantivo. Se materiais é o meu substantivo, quantas opções ele tem? Duas. Ou ele é o sujeito, ou ele é o objeto direto. Para limpeza, esse para aqui é uma preposição. E vamos lá. Sujeito, candidato, não vem. Cuidado com isso. Sujeito não pode vir preposicionado. A minha possibilidade de materiais ser sujeito está aqui. Então, chegaram os materiais. Material pode ser sujeito ou objeto direto. Candidato, como é que eu vou saber se os materiais é sujeito ou objeto direto? Se você fizer a seguinte pergunta, chegaram o quê? Na hora, a análise da frase vai dizer o seguinte, chegaram o quê? Chegaram os materiais. Pô, aí beleza, chegaram o quê? Chegaram os materiais. Agora, veja bem, eu poderia usar esse recurso com vocês, de chegaram o quê? Chegaram os materiais. Mas se você parar para analisar, eu vou reescrever a frase aqui, ó. Chegaram os materiais. Deixa eu diminuir aqui a letra, para vocês entenderem o processo. Chegaram os materiais. Para a limpeza já está fora do jogo, porque tem preposição, não pode ser sujeito e nem objeto direto. Agora, chegaram os materiais. Cara, se você perguntar, chegaram o quê? Automaticamente, o verbo vai te responder, porque o verbo sempre te responde. O verbo não te deixa mal, não. Se você perguntar, o verbo vai responder, tá? Chegaram o quê? Vou até anotar isso, ó. Chegaram o quê? Aí, meu amigo, ele vai responder os materiais. Os materiais você vai marcar objeto direto. Na hora, porque você aprendeu isso na sua escola. Chegaram o quê? Chegaram os materiais. Quando você satisfaz a pergunta o quê, é objeto direto. De que é objeto indireto. Professor, mas eu não lembro de nada. Se não lembra, tá tranquilo. Se não lembra, vai usar o recurso que eu estou usando com vocês. Mas se você já tem uma bagagem de concurseiro, já tem uma análise e você aprendeu com essas perguntinhas, cuidado. Essas perguntinhas podem facilitar a margem de erro. Você pode agora estar cerceando, tá, a possibilidade de acerto. Você está cercado, tá? E aí você vai perceber o seguinte, você marcaria aqui. Só que chegaram está na terceira pessoa do plural. A terceira pessoa do plural equivale a quê? A eles. Aí olha o que eu vou fazer. Eles chegaram os materiais. Pergunta a você, candidato, tem sentido isso? Eles chegaram os materiais? No mês ela vai o quê? Tá amarrado, tá sacramentado, meu irmão. Isso aqui é o quê? Descontrole mental. O que que você vai fazer, candidato?
se, vou reescrever aqui, vou reescrever. Ó, chegaram os materiais. Na nossa visão, os materiais não têm preposição. Ele não tem. Então, ele pode ser sujeito e ele pode ser objeto direto. Agora sim, estou jogando no ritmo do concurso. Banco Exatos. Chegaram os materiais. Qual é a regra que eu te falei? O verbo sempre concorda na regra geral com o sujeito. A primeira possibilidade que eu faço é, vou jogar o eles aqui. Eles chegaram os materiais. Coube o eles? Ó, claro que não. Descontrole mental. Se o eles não coube aqui, então o eles é o sujeito? Não. Se o eles não é sujeito, materiais é o sujeito. Professor, não entendi. Calma. Eu joguei o eles aqui. Para você ter uma noção, só para você ter uma noção. Olha só. Resolveram um problema. Eles chegaram os materiais. Coube, eles chegaram? Não. Resolveram um problema. Olha aqui, ó. Eles resolveram um problema. Olha a diferença de eles chegaram os materiais e eles resolveram um problema. Eles resolveram um problema, tá lindo demais, tá perfeito, tá? A diferença é que resolveram um problema tá escrito? Não. Mas se eu colocasse o eles, teria sentido. Lembra no iníciozinho do vídeo que eu falei o seguinte? Sujeito indeterminado e sujeito simples, sujeito oculto e sujeito simples. O verbo está na terceira pessoa do plural. Verbo na terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado. Se eu pegar esse sujeito indeterminado e escrever, agora ele vira um sujeito simples. Compreendeu? Mas coube. Agora, chegaram os materiais. Eles chegaram os materiais? Não, não tem sentido, eu não consigo fazer essa transformação. Então, cabe a mim entender o seguinte, o verbo pode concordar com eles. Aqui o verbo não pode, então ele concorda com o posterior. Para confirmar, chegaram os materiais. Tirei o S. O material chegou. Ah, o verbo sempre concorda com o sujeito. Professor, quando é que eu vou fazer essa análise aí? Você só vai criar essa análise quando você tiver essa relação de verbo e substantivo. Verbo e substantivo. Verbo e substantivo. O que você faz? Joga o ele na frente. Se não couber o ele, significa que o elemento posterior é que é o sujeito. E aí, para ratificar, para corroborar com a sua análise, pega esse substantivo e brinca com o número. Bota no singular, no plural, você vai ver que o verbo também vai mudar. Beleza? Então, olha lá. Chegaram os materiais para limpeza. Opa, chegaram os materiais. Eles chegaram os materiais? Está amarrado, compadre. Sujeito. Sujeito está aqui, materiais. Não posso dizer que ele é objeto direto. Só que ele é um sujeito simples na língua portuguesa. Então, letra A é a resposta. Quantos núcleos? Um só. Por quê? Só tem um substantivo. E limpeza, professor? Limpeza está com preposição, guerreiro. Não pode ser sujeito. O sujeito é sempre sem preposição. Beleza? Existem muitas praias no Rio de Janeiro e na Bahia. Candidato, no Rio de Janeiro e na Bahia, eu já corto a possibilidade de ser sujeito. Por quê? Eu tenho a expressão no e a expressão na. O que é no? No é preposição em mais artigo o. O que é na? Preposição em mais artigo a. Aqui é preposição mais artigo. Aqui é a fusão dos dois. Preposição e artigo. Na mesma palavra? É. Tem algum nome para isso? Não. Preposição e artigo. Então, se aqui tem
preposição e aqui tem preposição, Rio de Janeiro pode ser sujeito? Não. Bahia pode ser sujeito? Também não. Aí você vai pensar o seguinte. Olha só. Preposições fundamentais. A, ante, até, após. Com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob e sobre. Então, preposições fundamentais. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, traz. Professor, eu sabia sim, mas candidato, a preposição per e a preposição traz já são consideradas na língua portuguesa preposições arcaicas. Tá? A literatura moderna, a língua portuguesa já não está mais criando determinadas palavras com essas preposições. Então, no concurso, principalmente banco e exatos, eu posso dizer o seguinte para vocês. 2 preposições a menos, pô. Não precisa estudar, tá? Desde que você tenha conhecimento. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, você já está jogando normal.